Maranata. Ora vem, Senhor, pra bem perto de mim. E que o tempo nos conserve sempre assim, um vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas para curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce, tão vital ao coração. Deus, quantas vezes eu me sinto em um deserto. Nessas horas é tão bom te ter por perto. Consciente sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais da tua plenitude, discernindo nessa tão doce quietude o prazer de te ter como meu amigo. Maranata, ora vem, Senhor, pra bem perto de mim. E que o tempo nos conserve sempre assim, num vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas para curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce, tão vital ao coração. Deus, quantas vezes eu me sinto em um deserto. Nessas horas é tão bom te ter por perto. Consciente sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais da tua plenitude, discernindo nessa tão doce quietude o prazer de te ter como meu amigo. O prazer de te ter como meu amigo. O prazer de te ter como meu amigo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã.
Eu sei em quem tenho crido, eu nem sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Queria aproveitar esse momento para dizer que o coração derreteu ouvindo a escaleta, viu, Adriano? Junto com o Fabrício tocando, mais vozes cantando, gente, que saudade. Tive aqui que durante o louvor consolar o meu recheio do brigadeiro, o Pedrinho, que ele ficou doido. Quando viu a Aninha, então, a Aninha está dentro da igreja, né, Carol? A Aninha está na igreja, é isso, gente? Tá, pois é, aí ele ficou doido, queria encontrar até a igreja. Olha lá, Aninha. Agora é a Debinha que está aqui. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar e a levantar, ao dormir e ao despertar, ao sentar e a levantar, ao dormir e ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus. Vamos cantar de verdade, Aninha? Vamos? Só a máscara atrapalha também. Sim. Bem forte, filho. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar e ao levantar, ao dormir e ao despertar, ao sentar e ao levantar, ao dormir e ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus. Amém. Que delícia. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar.
Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. E se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E aí? A gente tem mais uma ou a gente já vai partir para abençoar a pastora Elisângela? Acho que é pra gente deixar um A gente vai período, deixar né? um pouquinho, é Pra isso? ficar à vontade, né? Ah, é verdade, para a gente dar um tempo
Pastor Elisângela, aqui a gente não aceita pregação de menos de 1 hora, né, só para deixar claro. Mas fique à vontade, enfim. Amém, amém. Obrigada, queridos. Eu creio que todos devem estar me ouvindo bem, mas se tiver alguma coisinha, dá um sinalzinho aí no chat para a gente tentar melhorar alguma coisa. Muito feliz por vocês, muito feliz por fazermos parte do mesmo corpo, muito feliz por sermos membro desse corpo, a Igreja de Jesus Cristo, e dentro dessa igreja nós achamos a nossa comunidade Bethesda. Então, em nome da Igreja Bethesda de Roraima, eu, juntamente com a pastora Dailde, todos os irmãos da Bethesda de Roraima, saudamos e nos alegramos com vocês nesse dia tão especial. Eu fico muito feliz pelo convite, agradeço, Rodrigo. Nossa, foi uma grata surpresa também, né? Nos encontramos recentemente em um encontro da Bethesda Nacional, e Rodrigo, então, nos fez o convite. E eu fico muito feliz rever a irmã Marta. Irmã Marta, esse aí do seu lado é o irmão Moisés, e essa barba toda charmosa? Que delícia! Muita saudade dos nossos irmãos que já congregaram conosco aqui na Bethesda de Roraima. E com muita alegria, queridos, eu quero que nós celebremos esse dia, o dia perfeito que o Senhor nos deu. E eu tenho a minha pequena igreja aqui comigo, minha família. Queria apresentar rapidamente. Meu marido Ramos não está aqui no momento, ele está vindo do plantão, mas eu quero chamar aqui rapidinho para vocês conhecerem Maria Clara, que é minha filhota de 11 anos, e eu tenho também o Miguel. Aqui, Miguel, lá aparece. Eita, rapaziada linda! Miguel, de 9 anos, Maria Clara, de 11, os dois literalmente nasceram na Bethesda Roraima, quase que a gente saiu de lá já com a barrigona, tem crescido, graças a Deus, nos auxiliando, sendo bênção na casa de Deus lá na Bethesda. Beijo, crianças, obrigada por assistir com a gente. Então, um abraço de todos. O Ramos, meu marido, está vindo do plantão, está chegando daqui a pouquinho, se ele chegar a tempo, ele dá aqui um oi para vocês, tá, queridos? Então, essa é a nossa igreja, estamos aqui no extremo norte do Brasil, né? Rodrigo conhece bem, irmã Marta conhece bem, irmão Moisés, não sei se mais alguém, mas sejam também todos bem-vindos. A nossa Não, Cíntia, minha esposa, também conhece, pastora. Cíntia também conhece. Cíntia também, verdade. Mas assim, queridos, muito feliz. Peraí, querida Elisângela, acho que entrou uma fã sua aqui para cultuar conosco, a Ariadne. Ariadne, abre a câmera, dá um oi aí para ela te ver, saber quem é que está falando que está com saudade dela. Ah, legal. Eu acho que alguém tem gente da minha família. Eu compartilhei o link também com a minha família. Eu sou de Teresina, eu sou do Piauí. Minha família toda, irmão, pai. Tcheli! Lembra de mim? Lembro, meu amor. Eu achei que era alguém lá de Teresina. Meu Deus, quando eu vi, eu não acreditei. Olha que delícia! Glória a Deus. Saudade. Bom te ver, meu amor, que delícia! Olha que surpresa! Agora que abriu a câmera que eu reconheci. Que bom, seja bem-vindo. Amém. Um beijo, bom demais te ver. Amém, igualmente. Olha que maravilha. Então, a gente tem essas vantagens, enfim, né, querida? Apesar de todo o dilema que a pandemia trouxe, mas olha que delícia. Mas eu disse para o Rodrigo que aceito com muito gosto, com muito prazer, aceitei participar com vocês, mas não abro mão de, em outra ocasião, estarmos presencialmente. Tomara que, em outra circunstância, eu, minha família, possamos estar em Brasília presencialmente com vocês também, que vai ser um grande prazer. E aí nós estamos aqui em Roraima, tem 16 anos que eu moro em Roraima, vim na ocasião, né, meu marido passou em concurso, eu vim, aquela história que a maioria de nós conhecemos. E aqui constituímos nossa família, só moramos eu e meu marido aqui, e meus 2 filhos. Então, vocês imaginam que a igreja é realmente uma família, literalmente. A Bethesda de Roraima é literalmente a minha família aqui.
foram as pessoas que me ajudaram quando meus filhos nasceram, foram as pessoas que dormiram comigo na maternidade, pessoas que prepararam a canjinha para mim no meu resguardo, pessoas que ficaram comigo as noites que meu marido ia dar plantão, alguém ia dormir comigo, coisa que só família faz. E isso eu encontrei. Queridos, eu sou imensamente grata pela vida das pessoas da Igreja Bethesda de Roraima, porque neles eu pude reconstruir o significado de família. Algumas questões que para mim eram confusas em relação à minha família nuclear, a Igreja Bethesda de Roraima me ajudou. Deus, através da igreja, me ajudou a reconstruir muitos significados do que seja família. E eu tenho certeza que vocês compreendem bem isso, porque eu acho que em Brasília não é muito diferente, né? Então, eu me sinto parte dessa família e me sinto absolutamente à vontade para conversar com vocês, compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, daquilo que o Senhor tem tratado conosco. Eu fui ordenada pastora aqui na Bethesda de Roraima em 2016. Estávamos como presbítera na liderança do pastor Márcio Rosa, que eu creio que muitos conhecem também, pastor da nossa igreja. E há 2 anos, assumi a liderança da igreja, juntamente com a pastora Dailde, que tem sido, nesse momento de pandemia, naturalmente a pastora Dailde está mais guardadinha, está mais reservada, mas tem sido a nossa coluna de força, de oração, de intercessão. Então, assim, nós temos aceitado o desafio de Deus e cumprido o chamado de Deus. Temos sido mulheres e homens que atenderam o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu continuo pedindo a oração de vocês, a intercessão de vocês, e comemorar 12 anos, né? Nossa, que idade linda! Eu estou entrando na adolescência. Eu tenho uma filha de 11 anos, que ano que vem completa 12, e é um momento de absolutas transformações, né? A minha filha, por exemplo, sempre fica perguntando: mãe, eu ainda sou criança ou já sou pré-adolescente? Mãe, quando que eu vou virar adolescente? Então, essa idade é essa idade do desejo de crescer rápido, da pressa, de querer logo conhecer aquilo que a gente imagina e não conhece bem, porque ainda está na infância, e aí vai passar nesse processo de pré-adolescência. Então, 12 anos da Igreja Bethesda em Brasília, eu penso que é muita essa ansiedade, esse desejo de crescer, esse desejo de conhecer o desconhecido, de ter novas experiências. E eu acho que é uma idade muito linda. Parabéns para vocês, parabéns, Rodrigo, Cíntia, a tua família que tem sido aí, né, a coluna para essa igreja. Parabéns por cada irmão que tem intercedido, que tem contribuído, que tem se dedicado, né? Nós sabemos a dificuldade pela proposta que nós, da Igreja Bethesda, abraçamos do evangelho realmente relacional, humano, e sabemos as dificuldades, o preço que pagamos por isso, né? Porque não vamos na linha desse evangelho de mídia, de aglomerações, de grandes multidões, mas o evangelho simples, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que promove o amor, que promove a inclusão, que promove a paz, que promove o humano. Nós sabemos as dificuldades disso. Então, 12 anos é muita coisa, tá? Que Deus abençoe vocês, queridos. E como o Rodrigo já orou pela nossa participação, já me sinto devidamente abençoada. Queríamos, então, falar desse reino de Deus. E pelo tema que é proposto para o aniversário de vocês, a partir do que Paulo nos traz na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Senhor Jesus. Então, é em cima dessa palavra, é em cima desse chamamento que Paulo nos faz, que nós vamos refletir nessa manhã. Vamos conversar nessa manhã, nesses 12 anos da Igreja Bethesda. Mas quando eu penso nessa passagem que Paulo orienta, que Paulo adverte aos irmãos em Roma, essa carta destinada ao povo
da igreja que estava se constituindo em Roma. Então, todos os conflitos que essa igreja estava enfrentando, né, a sua afirmação, a sua identidade que estava sendo construída, eu naturalmente fui lá para o início da carta. Então, quando a gente chega no capítulo 14, eu voltei lá para o início, né, para a gente compreender todo esse contexto do que Paulo trata nessa carta. E quando eu vou lá para o primeiro capítulo de Paulo aos Romanos, eu acho interessante quando ele se apresenta. Como que Paulo se apresenta nessa carta? Porque a gente está falando de uma identidade que está sendo construída. E aí eu parto da identidade de Paulo. Como Paulo se identifica? E logo no primeiro versículo da carta, no capítulo 1, ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Cristo. Queridos, eu acho lindo a forma como ele se apresenta, eu acho lindo essa identidade que ele constrói, até porque ele vai discutir no capítulo 14, em toda a carta, sobre a identidade da Igreja de Cristo. Então, nós estamos falando, ele se apresenta como apóstolo que foi chamado para trabalhar, vivenciar o Evangelho. Nós, Bethesda, somos uma igreja evangélica. Seguimos o Evangelho. Mas vamos pensar que hoje esse termo evangélico está um tanto quanto desgastado, né? Uma polissemia de interpretações a gente tira desse termo evangélico. De que evangelho nós estamos falando? E aí por isso que eu preciso considerar o que Paulo nos exorta logo no início, quando ele se apresenta. Chamado para o evangelho. Que evangelho nós estamos falando? A gente percebe que o Brasil hoje caminha para ser um país evangélico. Eu penso que talvez em alguns poucos anos na frente, o Brasil será um país evangélico, de sua maioria evangélica, né? Já somos aí, eu acho que a segunda maior religião no país e caminha para ser um país evangélico se continuar nas proporções que estamos. Mas que evangelho nós estamos falando? Que identidade de evangelho nós compreendemos, nós vivenciamos? Qual é o evangelho vivido na Bethesda? Qual é o evangelho a que Paulo se refere? É o evangelho da era cristã, do primeiro ano da era cristã? É o evangelho segundo Paulo? É o evangelho segundo Tomás de Aquino? É o evangelho de Martim Lutero? É o evangelho presbiteriano, assembleiano, batista? É o evangelho das igrejas históricas, das igrejas renovadas? Que evangelho nós trazemos, nós vivenciamos? Então, porque quando Paulo fala isso, e eu acho muito importante quando logo no início da carta ele traz essa identidade, porque César, o imperador romano, era chamado filho de Deus. Então, César fazia referência a esse evangelho porque ele fazia referência a Deus. Então, era o evangelho que César pregava, que César anunciava. Que evangelho é esse? De que evangelho? O evangelho que olha para a natureza e considera as forças superiores? Porque hoje a gente diz assim, eu creio em Deus, eu creio numa força superior, eu creio em algo superior. É o evangelho que tem o sol como referência, a lua, a natureza, as árvores, de uma energia, né? A gente escuta muito hoje, eu acredito na energia do universo, que a energia do universo conspira ao nosso favor. É esse evangelho que nós vivenciamos, com o qual nós nos identificamos?
Ou é o evangelho que nos trata pela culpa e pelo medo? O evangelho que olha para nós desde pequenininha e diz assim: cuidado, boquinha, com que fala, porque existe um Salvador que te olha. Cuidado, boquinha, com que fala. O evangelho do medo, da culpa, o medo de ir para o inferno, o evangelho que espera apenas o céu, que nos faz viver aqui rigorosamente obedientes para irmos ao céu. E eu, outro dia, lá na Bethesda, até falei assim no culto. Digo, gente, se hoje nós descobríssemos que não existe céu, será que domingo que vem nós estaríamos aqui? Então, que evangelho é esse que a gente vive? O evangelho só para ir para o céu? Medo de ir para o inferno? Então, todo esse evangelho, e hoje particularmente, meus amigos, eu não sei se vocês concordam comigo, nós temos aí uma diversidade de perspectiva do que seja esse evangelho e da forma como a gente vive esse evangelho, porque eu lembro que, né, a maioria de nós conhecemos a realidade evangélica e uns anos atrás, eu particularmente cresci ouvindo o orgulho que a gente tinha em dizer que era crente. Inicialmente, nós éramos perseguidos. Eu lembro que aos meus 12 anos, quando eu quando eu me converti, comecei a congregar, os evangélicos eram meio que perseguidos, né? Então, não dava muito ibope falar que era evangélico. E aí, depois, a gente começou a se sentir mais confortável, porque viramos um pouquinho mais, um grupo maior, viramos aí quase que maioria, e agora nós estufamos o peito e dizemos que somos evangélicos, porque nos sentimos maioria, nos sentimos poderosos. Mas hoje a gente tem um grupo, né, que anteriormente tinha orgulho de ser chamado de crente, e hoje eu percebo um grupo que se denomina como simpatizante. Eu já ouvi muitas pessoas, lá aqui na Bethesda, pessoas que passaram pela igreja e quando nos encontram dizem, você é lá da Bethesda, poxa, eu gosto daquela igreja, eu já fui lá, eu simpatizo com essa igreja. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, nós estamos vivendo agora o nível dos simpatizantes. Pessoas que simpatizam, que visitam. E eu lembro que uma vez eu ouvi um pastor falando um termo que eu achei curioso, os usuários de igreja. Né? Chegamos nesse nível. Então, nós temos hoje um grupo de usuários. Visita aqui, visita ali, vai num ali. Eu gosto da palavra daquele pastor, daquela igreja, eu vou lá um domingo, mas eu também vou tem um padre que eu gosto muito, eu também vou na sessão espírita que eu também gosto, tomo um passe, me sinto bem, vou em contato com a natureza e faço a minha meditação, enfim. A despeito de todas as contribuições que todas essas religiões tenham, eu fico pensando qual é essa nossa identidade desse evangelho, já que estamos vivendo uma era de simpatizantes. Pessoas que simpatizam e que por isso mesmo não se envolvem, não agregam, não se sentem parte e ficam flutuando. Então, que evangelho é esse? Quando Paulo se identifica, eu, ministro do evangelho, chamado para viver o evangelho. E aí ele nos responde, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Jesus de Nazaré. Então a gente precisa partir tendo como identidade. É preciso construirmos essa identidade, que estamos falando do evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho de Jesus de Nazaré. Para que eu entenda e chegue ao que Paulo nos convida a refletir lá no capítulo 14. Que reino é esse? Quem é o rei desse reino? Não é César. O rei desse reino não é a Igreja Católica, não é a Igreja Evangélica, não é a Igreja Batista, não é Martim Lutero, não é Calvino. O rei desse reino é Jesus de Nazaré.
é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele fala, o meu reino não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É desse reino que Paulo nos convida a pensar. Queridos, e quando eu chego nesse versículo, eu preciso entender por que Paulo tem tanta essa preocupação. Nós vamos passear pelo capítulo 14, a nossa concentração é no versículo 17, mas nós vamos passear no capítulo 14 para entendermos a preocupação de Paulo com o povo de Deus, né? Porque quando Paulo chega a falar que o reino de Deus não é comida e nem bebida, aí a gente fica pensando, mas por que ele falou de comida e bebida? Por que ele não falou de dança? Por que ele não falou de música? Por que ele não falou de costumes, de roupa? Por que ele falou de comida e de bebida? Que o reino de Deus não é comida e nem bebida. É importante a gente entender que quando Paulo se preocupa com isso, é pela confusão que estava estabelecida na Igreja de Deus naquele momento, em Roma. Nós temos uma igreja com grupos extremados por interpretações confusas da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, que até hoje, 2000 anos se passaram e a gente continua fazendo confusão com o Evangelho. E Paulo olha e vê a confusão desses grupos de pessoas, dos judaizantes, dos ex-pagãos, porque eram as pessoas que estavam compondo agora a Igreja de Deus. Ex-gentios, pessoas que eram pagãs e que se converteram ao cristianismo. Só que essas pessoas ainda estão, como muitos de nós ainda hoje estamos, cheias de ranços das nossas antigas compreensões do Evangelho, né? A gente fica com muita confusão, mas será que isso pode? Será que não pode? Ai, agora eu chego aqui na Bethesda e eu vejo que na Bethesda a turma faz um monte de coisa que na igreja anterior que eu frequentava dizia que não podia. E agora, o que eu faço? Eu posso, eu não posso? E é sobre essa liberdade de servir a Deus que Paulo quer nos falar, porque era isso que estava acontecendo na igreja naquele momento. As pessoas estavam confusas, estavam com conflitos do que podia, do que não podia, do que era aceitável e do que não era aceitável, do que o reino de Deus defendia, trazia como liberdade para ser vivido. Então, as pessoas que passaram a seguir a Jesus eram as pessoas que comiam a comida que era ofertada aos deuses, aos outros deuses, eram os pagãos. As comidas que eram vendidas ali no templo, que as pessoas compravam, a carne, eram bebidas e comidas que anteriormente tinham sido oferecidas aos deuses pagãos. Então, era dessa carne que eles estão falando, é dessa bebida. E aí fica essa confusão. Eu posso comer essa comida que foi oferecida aos deuses? Eu compro essa carne e vou comer uma carne que foi feita em sacrifício a outros deuses? E agora, eu sendo servo do Senhor Jesus, eu vou comer essa carne? Essa era a grande preocupação da igreja naquele momento. Comer ou não comer? E aí Paulo nos convida a pensar. E eu penso que ele chama cada um de nós hoje sobre as nossas provisoriedades. Porque a igreja estava lançando toda a sua atenção em coisas provisórias, em coisas do cotidiano. E aí vem o grande dilema, as escolhas que nós fazemos nas nossas provisoriedades. Comer e beber é uma provisoriedade, é uma coisa que a gente faz todo dia. Eu comi ontem, eu vou comer hoje, eu vou comer amanhã, porque toda hora eu preciso fazer isso. E aí Paulo vem nos alertar sobre as nossas escolhas. Eu escolho comer o que eu quero. Eu escolho beber o que eu quero. Mas essas escolhas me trazem angústia. Essas escolhas me trazem peso. Comprar a carne no mercado, comer aquela carne estava trazendo peso para a igreja de Jesus. E Paulo percebe isso. É o nosso grande dilema até hoje. Eu posso vestir ou não posso? Eu posso usar ou eu não posso? Eu quero usar, eu escolho vestir.
E aí Paulo vem na sua epístola nos falar sobre a nossa justificação pela fé. É isso que o tempo todo na carta de Paulo aos Romanos, em toda essa epístola, querido, em todos os capítulos, Paulo quer esclarecer, trazer à nossa memória que nós somos justificados pela fé. Porque ainda vivenciamos o jugo, o peso da lei. A lei ainda grita dentro de nós como sendo o único mecanismo de nos levar de volta a Deus, pelo sacrifício, por aquilo que eu faço, pelo meu esforço, que quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu tentar ser rigorosamente obediente à lei, eu terei comunhão de novo com Deus. E é exatamente isso que ele fala, sobre o peso da religião em tratar que pela lei, pelo sacrifício, nós teremos de novo comunhão com nosso Deus. E aí a gente fica com medo do que a gente escolhe. Porque se a gente faz uma escolha errada, a gente está desobedecendo a lei e fatalmente não teremos de novo a comunhão com nosso Deus. Por isso sentimos medo e o que nós preferimos? Preferimos que alguém nos diga o que pode e o que não pode. Por isso temos medo de escolher. Porque quando alguém escolhe por mim, eu me sinto mais confortável e me sinto mais seguro em dizer, estou cumprindo apenas o que determinaram. Então, se o pastor Rodrigo chega para vocês e diz, olha, não pode fazer isso ou pode fazer isso, vocês naturalmente vão se sentir mais seguros e mais tranquilos. Porque a gente está falando porque o pastor falou que pode. Então, se o pastor falou que pode, eu vou fazer tranquilamente, eu não preciso escolher. É disso que Paulo vem nos falar. E Paulo quer dizer com todas as letras para nós, queridos, a lei não dá conta de nos justificar. A lei não consegue trazer de volta a nossa justificação. Porque por mais que eu tente, por mais que eu me esforce de fazer diuturnamente, chegou aqui, vem cá. Deixa eu apresentar meu marido que não tinha apresentado. Vou só abrir um parêntese para vocês, que ele chegou agora. Está aqui o culpado pela Maria Clara e Miguel. Esse é o Ramos, meu esposo diácono aqui na Bethesda. Graças a Deus. Paz do Senhor, tudo bem, Ramos? Vai descansar, né? A gente sabe que você está cansado aí. Obrigado, viu, por nos emprestar a Elisângela um pouquinho hoje. Sem problema, que é isso. É um prazer imenso estar participando dessa interação com todos. Graças a Deus. Prazer te conhecer, meu querido. Eu admiro você. Você é o sacerdote da sua casa, por abençoar a sua esposa, por fortalecer o ministério que o Senhor confiou a ela. E o Senhor te abençoe imensamente por isso, meu querido. Bom descanso. Obrigado. Muito obrigado. Amém. Obrigada, queridos. Então, o que Paulo quer nos dizer é que por mais que a gente se esforce, e eu sei que a gente se esforça, eu lembro na minha adolescência, meu Deus, como eu tinha cuidado com as formas que eu me vestia, que eu falava, em cumprir toda a lei. Mas por mais que a gente tente, a gente não consegue. Por mais que a gente tente cumprir todos os preceitos, em um ou outro, nós vamos falhar. Porque a lei não é capaz. O próprio Paulo diz isso. Gente, o bem que eu tento fazer, o bem que eu sei que é o correto, esse que todos os dias eu tento praticar, eu não consigo. Mas o mal que eu tanto rejeito, esse é o que eu faço. Paulo diz isso. Por mais que eu faça penitência, por mais que eu suba a escada, por mais que eu amarre fitinha no meu braço, por mais que eu use colar com os guias para me proteger de tudo, por mais que eu cumpra, por mais que eu dê meu dízimo, por mais que eu faça campanha de oração, por mais que eu suba ao monte, por mais que eu faça vigílias, por mais que eu faça jejum, isso não é capaz de me trazer a justificação. É exatamente disso que Paulo, os nossos esforços,
O nosso sacrifício, por mais que eles sejam religiosamente realizados, eles não dão conta de nos trazer a justificação, porque nós somos justificados pela fé. É isso que a palavra nos diz. Então é muito mais fácil para eu me sentir mais confortável, sabendo que pela lei eu não vou dar conta. Então o que é que eu faço? Eu prefiro que alguém me diga o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer. Eu me sinto mais à vontade, porque agora a gente fica, pode ou não pode, como ou não como. Então, quando alguém me diz, não pode, eu fico mais confortável. Eu me sinto mais à vontade e me sinto mais segura. E é exatamente isso que Paulo vem nos alertar. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é essa provisoriedade, essa discussão pelos acessórios, essa discussão pelas superficialidades. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Ou seja, é isso que compõe. E a nossa justiça, nós fomos justificados por Ele. A nossa justiça não ficou a dever. A nossa justiça foi feita lá na cruz, porque alguém pode dizer, mas como, Elisângela, se você não sacrifica, se você não se esforça, a palavra diz que era preciso sacrificar para ter remissão dos pecados. Agora eu digo, eu encho o meu peito e digo, o cordeiro imolado foi morto. O cordeiro sem culpa já foi morto. O preço foi pago, não ficou devendo. Nós não estamos devendo nada, não há nada a ser pago. O pecado não ficou sem pagamento, já foi pago. Lá na cruz já foi pago, a nossa justiça foi comprada na cruz. E é isso então que Paulo quer nos dizer: parem de se preocupar com essa justificação pela lei. Parem de ficar angustiados, batendo cabeça, brigando um com o outro, achando que a justificação vai ser pela lei. Pare de se preocupar se pode comer assado ou cozido, se pode beber assim ou aquilo outro, se pode vestir isso ou aquilo outro. Parem, porque vocês já foram justificados. Queridos, e quando eu penso nessa palavra, eu penso que nós precisamos fazer a nossa reflexão de como e de quanto tempo nós perdemos, quanta energia nós investimos e desperdiçamos pensando, brigando por nossas picuinhas. E vamos combinar, evangélico gosta de picuinha. Vou falar da nossa paróquia, né, da nossa casa, porque é o nosso quintal. A gente se perde em nossas picuinhas, nos acessórios, naquilo que é superficial na nossa relação com Deus. Eu fico tão triste quando eu vejo aqui em Roraima, igrejas que se dividiram porque não podia ter jogo de luz no culto dos jovens. Pensem nisso. Famílias, amizades que são desfeitas por causa de um jogo de luz no culto dos jovens. Vocês imaginam a dor e o sofrimento de pessoas que caminham há 12, 15 anos, 20, 30 anos, relações que são desmontadas, relações que são quebradas por causa de um jogo de luz no culto dos jovens. Crianças que diziam, não, mamãe, eu quero voltar porque meus amigos são daquela igreja. E a mãe diz, não, filho, nós não podemos mais ir para aquela igreja, nós vamos para uma outra igreja agora, porque naquela não aceita jogo de luz no culto dos jovens. E a outra aceita jogo de luz. Meu reino não é comida nem bebida. Meu reino não é jogo de luz. Meu reino não é se pode ou não pode tatuagem. Meu reino não é se pode ou não pode dançar. Meu reino não é se pode ou não pode beber. Meu reino não é se pode ou não pode pintar o cabelo. Percebem? As pessoas se machucando, as pessoas se afastando, as pessoas rompendo relações por comida e por bebida.
todo esse sofrimento, e Paulo olha para aquela igreja e nos alerta. Meu reino não é isso. Aí a gente pode pensar, então quer dizer, está liberado agora? Então liberou geral, Paulo? É isso que você está dizendo? Então eu posso comer a carne que é ofertada aos deuses pagãos? Eu posso beber o vinho alcoólico? Então quer dizer que agora pode jogo de luz? Uau! Pode jogo de luz na igreja? Pode bateria na igreja? Pode DJ na igreja? Então, liberou geral? É isso que... E aí, queridos, eu tenho que ouvir o que Paulo nos orienta na palavra de Deus. Olha o que ele diz no versículo 2 do capítulo 14. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto da sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. É isso que ele está dizendo. Por que você se preocupa tanto? Por que você julga o seu irmão? Por que você está angustiado com isso? Por que você perde tempo, você queima energia pensando nisso? Se ele considera o dia santo aquele lá, amém, ele faz isso pela sua consciência. Se você não considera, amém também. Você faz isso pela consciência que o Senhor te deu. É isso que ele está falando. A mesma coisa ele nos diz no versículo 12. Olha o que ele complementa no versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós, pela sua consciência, daquilo que faz, daquilo que come, daquilo que veste, daquilo que sente, prestará contas a Deus. É essa exortação que ele vai nos fazer. Mas quando eu penso nisso, nós temos que ter um cuidado. Precisamos ter um cuidado, porque a gente pode pensar assim, então quer dizer que o que importa é o que a minha consciência me diz. Então, se a minha consciência me diz que eu posso fazer, está liberado. Não preciso ouvir o pastor, não preciso ouvir a minha irmã, não preciso ouvir o meu discipulador, não preciso ouvir meu marido, meu filho, minha comunidade, o que importa é a minha consciência. Porque a gente sempre quer pegar uma brechinha na palavra para realizarmos aquilo que bem acreditamos, né, queridos? Mas Paulo continua. Olha o que ele continua nos dizer nos versículos 13 a 16. Acompanhe a leitura. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Versículo 14. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele que é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Queridos, eu vou repetir. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Então a gente pensa assim, o Evangelho de Jesus de Nazaré
Não é um evangelho que nos convida a viver de acordo com a nossa própria consciência. Porque eu não vejo problema em comer a carne de porco, eu não vejo problema em fazer o culto de jovens com jogo de luz, eu não vejo problema em pintar o cabelo. É a minha consciência, Paulo acabou de me dizer, cada um faz aquilo de acordo com a sua consciência. Mas, queridos, o evangelho o evangelho de Jesus Cristo não é uma relação de foro íntimo. O evangelho de Jesus Cristo não é vivenciado apenas de foro íntimo. É exatamente isso que ele nos fala aqui no versículo 16. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. O evangelho não é vivenciado entre eu e Deus. Não existe evangelho entre mim e Deus. O evangelho é simbolizado pela cruz, que nos liga a Deus e nos estabelece relação com o nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o evangelho de Jesus de Nazaré. Por mais que a minha consciência não me acuse, eu preciso perceber o que ele diz aqui. Não destrua o seu irmão. Aquilo que você come, que não seja pedra de tropeço na vida do seu irmão. O evangelho é relacional. O evangelho é uma relação em comunidade. O evangelho é vivenciado em comunidade. Por isso Paulo chega no versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Comida e bebida é acessório. Comida e bebida é provisório. Mas Paulo nos convida para pensar no profundo, no eterno. O que é eterno para nós? O que é de mais profundo na nossa relação? É a justiça, a paz e a alegria. A comida e a bebida é superficial. É isso que ele nos convida a pensar no princípio do evangelho. Jogo de luz é acessório. Comida é acessório, bebida é acessório. E aí eu gosto muito quando, em várias situações que Jesus Cristo teve com as pessoas com quem ele se relacionou, eu gosto muito daquela palavrinha que ele disse para Marta. Eu gosto muito do que o próprio Paulo fala. Eu gosto muito do que o salmista fala. Uma coisa. Sabe quando Jesus estava na casa de Marta e Maria estava lá, e Marta agoniada, arrumando tudo, e Jesus chama e diz assim, Marta, uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. É a mesma coisa que o salmista fala lá no capítulo 27 de Salmos. Uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa. É a mesma coisa que Paulo também fala lá em Filipenses. Esquecendo-me de tudo que para trás fica, uma coisa eu busco. Prossigo para o alvo. Vou para a frente. Vou em busca daquilo que me é prometido no reino do meu Pai. Uma coisa. E a gente fica perdendo tanto tempo com tantas coisas. A gente olha para a bebida, a gente olha para a bebida, a gente olha para a roupa, a gente olha para o cabelo, a gente olha para a música, a gente olha para, enfim, para tatuagem, a gente olha para tanta coisa. E Jesus hoje diz para ti e para mim, uma coisa só nos é necessária. É vivenciar esse evangelho em comunhão. É vivenciar esse evangelho em justiça, em paz, em alegria. Comunidade. Ainda que a minha consciência não me acuse, mas se o meu irmão, que é mais fraco do que mim, sofre por amor a ele, por quem Jesus morreu, eu vou viver em paz, em alegria, com justiça. Por amor ao meu irmão. Porque, queridos, se eu sei que o meu irmão é fraco, se eu sei que o meu irmão está na igreja, que o meu irmão vem de uma luta de dependência química,
e eu não tenho nenhum constrangimento em beber o vinho na frente desse meu irmão, eu estou pecando. Ainda que a minha consciência diga que não é pecado beber vinho. Por amor ao meu irmão que é mais fraco. Mas também, quando eu sou convidada para visitar uma família que nasceu um bebê, que acabou de casar, que chegou de uma viagem, e eles me oferecem o vinho e eu não bebo porque acho que estou pecando porque o vinho tem álcool, eu também estou pecando em não celebrar a alegria daquela família. Percebem? Não é o vinho que faz a diferença. Não é, a questão não é o vinho que é o problema. Porque o vinho, quando eu desfruto na presença de uma pessoa que luta contra a dependência química, ele representa uma situação. Mas o vinho que me é servido para celebrar o nascimento, o casamento, a viagem, enfim, é o mesmo vinho da comunhão. É isso que Paulo está dizendo. Não é a comida nem a bebida, mas é a alegria. Se tem alegria, se tem paz, celebre, viva. São essas relações que Paulo nos convida a pensar. Por que você bebe ou não bebe? Porque o pastor mandou? Porque o seu irmão está feliz. Porque o seu irmão está celebrando. Para que o seu irmão não morra. Isso deve ser a nossa preocupação, em promover a alegria, a paz e a justiça. E aí nós voltamos para o nosso grande dilema, escolha. Qual é a nossa escolha? O princípio que deve nos orientar nas nossas escolhas é se essa minha escolha promove justiça, promove paz e promove alegria. Se assim ela o faz, viva, queridos. Beba, coma, dance, faça. Porque as nossas escolhas partem do princípio da promoção da justiça, da paz e da alegria. Porque justiça, paz e alegria são circunstâncias que eu não consigo vivenciar sozinha. Veja o caráter comunitário do Evangelho. Você não consegue ser justo sozinho. Você não consegue vivenciar a justiça sozinho. Você não consegue vivenciar a paz sozinho. Você não consegue viver a alegria sozinho. Você já pensou receber a notícia de que passou num concurso tão sonhado e não tem ninguém para compartilhar? Imagina essa situação. Acabei de receber a notícia que estou grávida. Eu não tenho ninguém para dar essa notícia. Como você vai vivenciar essa alegria se não for partilhada? Como você vivencia a paz se não é partilhada? Até porque sozinho você nem tem paz e nem tem guerra, né? Não tem nada. Está sozinho? Como você vivencia a justiça se não é em favor do próximo? Como é que se pratica a justiça sozinho? Vocês já tentaram fazer isso? Você pode até comer sozinho, você pode até beber sozinho, mas você não vivencia a justiça sozinho. Você não vivencia a paz sozinho. E, sobretudo, você não consegue ser alegre sozinho. Por isso, o reino de Deus é paz, justiça e alegria. E são essas escolhas que Paulo nos convida a fazer, pensando nesse princípio da justiça, da paz e da alegria. Para que você não se preocupe mais com o que o Rodrigo manda ou não vocês fazerem. Eu não desejo que a minha comunidade se preocupe com o que a pastora manda ou não fazer. Se a pastora diz que pode ou não fazer. Porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos chama para essa liberdade de vivenciarmos justificados pela nossa fé. Porque, queridos, quando a gente escolhe viver justificados pela fé e quando a gente tem essa liberdade para dizer categoricamente o que nós escolhemos, eu fico pensando,
Se a gente pudesse ter encontrado Jesus entre o Getsêmani e o Calvário, no momento em que ele estava caminhando, se naquela caminhada de Jesus alguém perguntasse assim para Jesus: Jesus, por que você está indo para o Calvário? Por que você está indo? Sabe o que eu imagino a resposta de Jesus? Imagino não. Sabe o que a palavra de Deus nos diz, o que o próprio Jesus nos diz? Porque eu quero. Eu estou indo porque eu quero. Aleluia. Jesus quis morrer. Eu fico muito triste quando eu escuto pessoas que olham e dizem: eu não bebo porque o pastor disse que não pode beber. Eu fico muito triste porque eu atendo jovens, adolescentes, que chegam angustiados na nossa igreja, dizendo: pastora, eu queria uma palavra porque meu pastor disse que eu não posso fazer isso. Pessoas com dilemas emocionais seríssimos, porque a vida toda cresceram ouvindo que não pode, que não pode. E glória a Deus pela Igreja Bethesda, queridos. Glória a Deus pelo Evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos permite vivenciar na Igreja Bethesda. Porque eu olho para Jesus e eu escuto Jesus me dizer: eu vou morrer porque eu quero. Não é porque A ou B diz que pode ou que não pode. Porque quando Jesus, ele mesmo diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando Jesus olha e diz: a minha vida ninguém toma, a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou. Eu mesmo a dou. Porque essa era a vontade do nosso Pai. Então, qual é a nossa vontade, queridos? Por que servimos a Deus? Qual é o evangelho que é a nossa proposta de vida? Um evangelho que depende de alguém dizer para mim, para você, o que nós podemos ou não podemos? Se é a comida ou se é a bebida? Ou é o evangelho que pulsa no meu coração o desejo de vivenciar em paz, de vivenciar com justiça e de vivenciar com alegria? Quais são essa possibilidade que Paulo nos traz na carta dele aos Romanos? É isso que no capítulo 14 ele nos coloca, a possibilidade de viver de maneira absolutamente livre diante de Deus e em amor ao nosso próximo, em cuidado com o nosso próximo, pensando em tudo quanto o nosso próximo... Porque olha só o que ele diz no versículo 19, já terminando o capítulo 14. Olha o que Paulo nos diz no versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Se precisamos nos esforçar em alguma coisa, queridos, é nisso. Em viver a paz e a edificação mútua. Não me importa a comida e a bebida se o meu irmão estiver sofrendo, se o meu irmão estiver com dilema, se o meu irmão estiver fraco. Não me importa se é a comida ou se é a bebida, o que me importa é o amor mútuo, é vivenciar esse amor, é vivenciar na medida daquilo que eu posso fazer para ser suporte para o meu irmão. É essa a palavra, é esse o ensinamento que eu tiro para a minha vida e eu desejo que o Espírito Santo traduza para nós, para que vivamos considerando essa necessidade, nos conduzindo à paz e à edificação. Porque, queridos, o principal, o que de fato Paulo me convida e te convida a pensar, é viver considerando o princípio do Evangelho. E o princípio do Evangelho, que é absolutamente inegociável, é o amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Eu lembro que a gente se preocupa com tantas coisas, a gente fica gastando energia em tantas coisas e a gente esquece que quando a gente ora e diz: Senhor, santificado seja o teu nome.
santificado seja o teu nome. E nós santificamos o nome de Deus quando entendemos que a minha felicidade, a minha alegria, a minha paz e a justiça que eu desejo vivenciar só faz sentido se o meu irmão também vivenciar essa justiça, essa paz e essa alegria. E eu queria finalizar, queridos, pedindo para que vocês têm 12 anos, eu sei que muita coisa linda Deus ainda vai completar a obra dele, fazendo através de vocês aí em Brasília. Eu sei que vocês têm dilemas, porque vamos combinar, né? Ser Bethesda é gostar de enfrentar umas pedreiras boas pela frente. Eu sei que a realidade de vocês não é diferente em relação à nossa. E a gente se angustia, a gente se entristece, a gente às vezes quer desistir, a gente às vezes quer deixar tudo para lá, porque a gente cansa, a gente fica angustiado. Mas não esqueçamos o principal. Não esqueçamos o que de fato, para que de fato nós fomos chamados para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Evangelho de César, não é o Evangelho da Igreja Evangélica, não é o Evangelho da Igreja Católica, não é o Evangelho de A, B ou C. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente entende isso, eu aprendi isso um dia com meu filho, com o Miguel. Acho que ele nem sabe porque eu falei depois para ele. Mas em uma das conversas com o Miguel, eu estava bem chateada com ele. Quem tem criança sabe. Ele tinha uma coleção de cartas Pokémon. Quem tem criança sabe bem o que é isso. Para quem não sabe, as cartas Pokémon é um personagem, né, um desenho, e são várias cartas que possuem personagens e elas têm um valor. Uma carta vale mais, uma carta vale menos, enfim. E são bem caras. E eu tinha comprado um montão, assim, ele tinha um montão porque ele estava colecionando. E um dia, quando ele voltou da escola, ele voltou com um tantinho assim. E eu fiquei absolutamente irritada com ele, porque eu tinha gastado muito. Eu digo, meu filho, como você deu? Não, mãe, eu dei, os meninos eu dei. E aí eu comecei aquela briga, que toda mãe conhece, muito chateada, que não ia mais comprar, que nunca mais eu compro isso para ti. E lá pelas tantas dos meus berros, dos meus gritos, ele ficou triste, né? E como ele é muito retraído, ele demorou um pouco em silêncio, daqui a pouco ele chegou perto de mim, aí disse assim, ai mãe, desculpa, mas não fica triste não, porque eu dei algumas cartas, mas a principal eu não dei, que era de um personagemzinho lá que valia muito. Ele disse, mãe, eu tenho uma carta mais importante. E quando ele me disse isso, queridos, eu me emociono porque o Espírito Santo falou comigo na hora. O Espírito Santo olhou para mim e disse, Elisângela, não esquece, você tem a carta principal na sua vida. Queridos, quando a gente pensa no Evangelho, quando a gente pensa no reino de Deus, são tantas cartas, são tantas coisinhas, são tantas circunstâncias que a gente perde tempo, que a gente se angustia, que a gente pensa em desistir por cartas insignificantes. Quando meu filho olhou para mim e disse, mãe, eu tenho uma carta mais importante. Ele me ensinou, queridos, que o Evangelho, a gente tem Jesus. Que o Evangelho é santificar o nome de Deus. Que o Evangelho é viver para a glória de Deus. Que as outras cartas, se a gente perder, se a gente der, se a gente deixar por aí, elas não vão fazer tanta diferença. Porque a carta mais importante continua conosco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, que nos justificou pela fé e que por isso mesmo não nos importa o que comemos, o que bebemos, o que vestimos, o que pensamos, o que dizemos, o que fazemos. Porque se o fazemos para viver em comunhão com o nosso irmão, se o fazemos para ter a comunidade, a unidade no corpo de Deus, ele se alegra de nós. Que a Bethesda de Brasília
se preocupe exclusivamente com a carta mais importante que vocês têm, que é a unidade em Cristo Jesus, que é a comunhão em Cristo Jesus, que é o cuidar um do outro e, por isso mesmo, juntos nos apresentarmos, quando Deus olhar para nós, como Ele fez lá para Adão, como Ele fez lá no jardim. Caim, onde está teu irmão? E nós podemos dizer, Senhor, aqui estão nossos irmãos. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que o Senhor Jesus renove sobre vocês a graça dele. Que o Senhor Jesus faça resplandecer sobre vocês a graça e a misericórdia dele. E que o ânimo, a alegria, o desejo, a paz e a justiça do nosso Deus seja com vocês hoje e eternamente. Amém, queridos. Deus abençoe. Recebi um bom coração, Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Glória a Deus. Por nos unir e congregar em família,
Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor da igreja. E nessa abençoada manhã em que ouvimos a palavra de Deus, eu posso guardar de todas as preciosas lições que o Espírito Santo, por meio da pastora Elisângela, nos trouxe essa manhã, querida. Eu vou guardar uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Aquela que Jesus falou que Maria escolheu. Aquela que o salmista ansiava, uma coisa eu peço, Senhor. Em outro momento, Davi, orando, quebrantado, arrependido de seus pecados, porque eu também os tenho e você tem, nós precisamos nos arrepender. Ele disse, Senhor, faça o que for, mas não retires de mim o teu Espírito. E Paulo também, uma coisa, deixo tudo para trás e olho para o alvo. E eu rogo por nós, Bethesda de Brasília, nessa manhã, que nossos olhos estejam atentos ao alvo. Porque o Evangelho de Cristo, relacional como é em sua essência, nunca foi tão atacado como nos dias em que estamos vivendo. Às vezes a gente pensa que o tempo que nós vivemos, os nossos avós vivemos, as lutas eram outras e sempre foi difícil para a igreja do Senhor, eu digo a igreja corpo de Cristo, sim, mas nunca se viu um ataque à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, como nos dias em que nós estamos vivendo. E a essência é essa, eu posso tudo, mas por amor do meu irmão, eu abro mão. E não, nós estamos vivendo a época do cancelamento, se você não pensa como eu, você é retrógrado, você não é progressista, ou ao contrário, você é tacanho, você não pensa de uma maneira certa e cancela dentro da igreja, fora da igreja. Cadê o corpo de Cristo? Nós vivemos a época do brinquedo Fisher-Price, que a primeira geração de alecrins usava na sala de escola bíblica dominical da Bethesda, há 12 anos atrás, quando eles não passavam de bebê cheios de baba. Aquele brinquedo, pastor Elisângela, em que o bebê precisa colocar o círculo, o triângulo e o quadrado. O mel da palavra do Senhor já nos foi dado, mas hoje a gente quer enfiar o triângulo no redondo, o quadrado no triângulo, e vem várias e várias e várias leituras para fazer com que o meu desejo seja atendido e não o evangelho seja atendido. Uma coisa peço ao Senhor. Uma coisa peçamos ao Senhor nessa manhã. Renova em mim, Senhor, a doce presença do teu Espírito, que é o Senhor conosco, como o Senhor nos prometeu. Foi Jesus quem nos ensinou isso. Eu volto para o Pai, o meu Pai e o Pai de vocês, e eu vou enviar o Consolador, que lhes fará lembrar de tudo que eu tenho ensinado. É muito simples, é muito acessível e está à nossa disposição. E nós renovamos a nossa aliança nessa manhã, Senhor. Do desejo, Senhor, humildemente de te servir, de caminhar para te agradar e não agradarmos a nós mesmos. Porque nós te agradamos quando nós vivemos para servir os nossos irmãos. E fazermos, Senhor, da nossa comunidade um retrato do que é ser Cristo nessa terra. Que seja assim, Senhor, para o louvor e o engrandecimento do teu nome. E só o teu nome seja erguido, Senhor. No teu nome oramos e te pedimos e te agradecemos pela honra, Senhor, de caminhar no teu nome por ti. Que seja assim. Amém e amém.